Pessoal, vamos então retomar, né, o nosso horário, porque já passamos alguns minutos e depois sei que justamente tem um horário também para terminar aqui. E vamos abordar mais um tópico do nosso percurso, mais um gênero de documentos, de fontes, né, elaboradas no período do Brasil colonial, e dessa vez tratados, textos ligados à arte de educar, né? Aquilo que a gente chama também de pedagogia, né? Arte de educar bem os filhos, né? Aqui, já na primeira imagem, tem dois textos, né, de dois textos produzidos no Brasil colonial sobre esse tema. Nós vamos estudá-los em breve, né? Aqui é apenas a promessa, né, o anúncio do que nós vamos discutir, né? O primeiro texto, né, que é esse aqui, né, Arte de criar bem os filhos na idade da puerícia. Um jesuíta baiano chamado Alexandre de Gusmão, homônimo do famoso político Alexandre de Gusmão, né? E uma figura muito interessante da história da cultura brasileira. Mas, antes de tudo, vamos ler o que ele fala sobre educação. Ele vai falar uma coisa que diz respeito também à visão que ele e a companhia, mas também o humanismo, o renascimento, o período histórico em que a companhia se forma, pensa da educação. Ele diz, nesse tratado, pelo ensinamento, educação que deres a vossos filhos no começo de sua vida, poderão conhecer o que eles hão de vir a ser, né? Então, ontem a gente já falava um pouco sobre isso, né? A ideia que a educação é um molde para formar o homem, né? Então, é da educação que vai depender a maneira de ser das novas gerações, podemos dizer, né? E, nesse sentido, né, o Alexandre de Gusmão, assim como a sua ordem de pertença, investe aqui no Brasil na construção de escolas, né? Esse livro, Arte de Educar Bem os Filhos na Idade da Puerícia, é dedicado, escrito em 1685, ele é dedicado a pais e mestres, né? Mas o Gusmão não se limita apenas a escrever esse livro, ele escreve vários livros, mas, sobretudo, ele cria um importantíssimo colégio perto de Salvador, que é destinado ao ensino não só de jovens jesuítas, mas, sobretudo, ao ensino dos filhos dos moradores daquela região do sertão brasileiro que não tem acesso ao colégio da cidade de Salvador, né? Então, que não tem acesso à parte da costa do país, né? E nesse colégio estudaram mais de 1.500 jovens, né, ao longo da vida desse colégio, que foi fundado em 1685 e que foi, assim como os demais colégios da companhia, fechado, né, por decisão do Marquês de Pombal em 1756. Né? E preciso contar uma história muito interessante sobre isso, né? Mas primeiro é mostrar um retrato, né? Aqui um retrato, uma pintura, né? Retratando o Alexandre de Gusmão, né? Dedicado ao ensino, né? E aqui tem também uma imagem que faz referência a um dos ao próprio nome do colégio, que é a Escola de Belém, né? Lembrando a família de Cristo, né? A cidade de Belém em que essa família viveu, né? Então aqui a Sagrada Família de trás, né? Representando justamente o colégio e atrás também os livros, né? Os muitos livros que ele escreveu, né? De fato, ele nos deixou algumas obras muito importantes também para a nossa história, né? Nascido em Lisboa, né, em 1629, ele veio bem pequenininho em Salvador, né, junto com os pais, e faleceu na Bahia em 1724. Né? E fundou esse colégio, que chama Colégio do Menino Jesus, em Cachoeira do Campo, que é uma cidade que ainda existe hoje no recôncavo baiano, e cuja igreja ligada ao colégio ainda está de pé, né? E atrás algumas partes daquilo que era o grande colégio que
em grande parte foi destruído, mas a igreja ficou ainda de pé e pode ser visitada, até porque ela tem algumas obras de arte muito bonitas, e um teto assim, e várias obras de um famoso artista jesuíta francês chamado Belleville, né, que ao voltar da China, esse jesuíta francês morou no Palácio Imperial, né, do imperador da China, estava voltando para a França, mas ficou doente, parou na Bahia, foi para o colégio de Cachoeira de Belém para se recuperar, e lá foi detido, né, pelos padres para que ele fizesse várias pinturas. E daqui a pouco vamos ver algumas das obras do Belleville que ainda remanescentes, né? Mas também eu quero contar um fato muito interessante, né? Alguns anos atrás, numa cidade da Itália, né, numa biblioteca de uma cidade da Itália, do centro da Itália, perto de Urbino, enfim, do centro da Itália, numa biblioteca, sabendo que eu morava no Brasil, o bibliotecário me mostrou um manuscrito de 181 folhos, e a minha surpresa foi que esse manuscrito foi elaborado por alunos do colégio de Cachoeira do Campo. É um trabalho incrível, escrito, elaborado em 1751, então pouco antes da expulsão e do fechamento do colégio, e que os padres expulsos e exilados, de alguma forma levaram, né, escondido, né, para a Itália, onde foram deportados, e alguns desses padres chegou depois a ser alocado nessa região da Itália e morou no palácio, que depois se tornou biblioteca, né, aquela biblioteca em que agora o manuscrito está. O manuscrito é belíssimo, em perfeito estado de conservação, é um conjunto de exercícios escolares dos alunos, de retórica e também de poética, né? E uma caligrafia belíssima, porque a caligrafia também era uma das artes ensinadas no colégio, e nós agora estamos fazendo, né, aliás, estamos fazendo um trabalho, já fizemos, na verdade, uma pesquisa com vários pesquisadores brasileiros sobre essa história e edição desse documento, e mandamos o conjunto na EDUSP, na esperança que eles publiquem a tradução portuguesa, né, de todo o manuscrito e também os estudos que nós fizemos acerca desse documento. Mas para dizer o quê? Então, esse colégio, esse seminário foi um centro cultural muito importante, funcionou como centro cultural. Os alunos, né, desse colégio, inclusive, realizaram trabalhos belíssimos, como esse manuscrito, né, e esses alunos não foram jesuítas, né, eram moradores, mesmo filhos de moradores da região, né, e então é um lugar muito importante do ponto de vista histórico, né. Aí o Alexandre de Gusmão, fundador do colégio, escreveu os estatutos todos regendo a vida do colégio e dos meninos que estudavam no colégio, né. Escreveu também vários livros, como já disse, né. O primeiro, então, Arte de Criar Bem os Filhos na Idade da Puerícia, depois uma novela alegórica, da qual nós vamos falar amanhã, que é a história do destinado peregrino e de seu irmão Precito, destinada à leitura dos jovens, né. A Escola de Belém, Jesus nascido no presépio, menino cristão, Maria Rosa de Nazaré, Eleição entre o bem e o mal eterno, o corvo e a pomba naca de Noé no sentido alegórico e moral. Então, ele escreveu muitos livros, por isso, naquele retrato que eu mostrei, aparece nos livros. Ele foi um importante escritor. É um dos primeiros escritores da literatura brasileira, né? É pouco citado nas histórias da literatura, embora o Machado de Moisés, no seu livro História da Literatura Brasileira, fala dele, e da novela em particular, que é a primeira novela alegórica escrita no Brasil. Nós vamos falar dela ontem. Mas, enfim, é um autor que precisa ser resgatado, e hoje nós vamos ver, porém, a contribuição dele mais importante sobre a questão da educação, né? E a relação da educação com os saberes psicológicos, que são, repito, como sempre, o nosso tema. Qual que é a tese dessa arte de educar bem os filhos, da proposta do Gusmão, né? Ele diz que todo bem do menino depende da boa criação. No prólogo desse texto, que também a Martins Fonte recentemente editou numa edição moderna, então pode ser adquirido pela editora Martins Fontes, né,
e lido em edição moderna. Ele vai dizer, então, que o mérito da Companhia de Jesus para a República, né, ele usa esse termo, para a República Brasileira, é justamente fornecer educação para os filhos, né? E ele, então, nesse texto, vai escrever algumas coisas interessantes, que lembram também uma discussão de ontem, né, que a professora Celeste levantou. Os ânimos dos meninos, como uma tábua rasa, que um insigne pintor tem aparelhada para pintar nela qualquer imagem, o que nela quiser pintar, isso representará. Se anjo, anjo, se demônio, demônio representará. Então, a importância do bom mestre, porque depende do bom mestre o que vai ser, né, o próprio ânimo do menino. E assim, como sair bem ou mal pintado o quadro depende das primeiras linhas que nele o pintor lançou, assim o sair bem ou mal criado filho depende dos primeiros ditames que nele, como em tabuaraça, debuxou o pai enquanto menino, né? Então, a importância de pais e mestres na educação, né? Isso é uma ênfase, como dizíamos ontem, todo humanista, né? No humanismo prolifera uma literatura de pedagogia na Itália, né? E alguns desses textos importantes, a gente vê que o Gusmão leu, por exemplo, o Pier Paolo Vergerio, né? Um desses escritores importantes, né? E que foram lidos por Alexandre de Gusmão, possivelmente quando da sua formação, né? Aqui, né, eu falei que eu ia mostrar a obra do Belleville, então aqui o teto da igreja, né, é muito lindo, né? Aqui tem flores, né? E algumas dessas flores são flores que existem no Palácio Imperial da China, do imperador da China, né? E foram retratados aqui, pintados, justamente no teto da igreja, né? E a coisa interessante é que um dos poemas alegóricos dos meninos desse manuscrito que a gente encontrou usa a imagem das flores, das diversas flores, para falar das virtudes. E a gente vê, né, um dos trabalhos da professora Renata, que trabalhou nessa análise, mostra que essas flores do poema, do manuscrito, correspondem às flores pintadas por Belleville. Ou seja, esses meninos provavelmente iam na igreja, olhavam para as flores, né, e contemplavam aquela beleza, e depois, então, em seu trabalho, refletiram isso. E as flores, aqui, de novo, voltando àquela questão da imagem que a gente falava há pouco, elas são alegorias da virtude, né? No trabalho de composição dos meninos, são alegorias das virtudes, né? Bom, mas vamos ver também um outro autor importante, além do Gusmão, que é um aluno do colégio não jesuíta, chamado Manuel de Andrade Figueiredo, nascido no Brasil, mas realizou os primeiros estudos, possivelmente, justamente no colégio, né, do Recôncavo, né, lá em Cachoeira, e depois, porém, com os pais, se mudou para Portugal, e lá virou calígrafo da corte de Lisboa, né? Então, como calígrafo da corte, o Manuel de Andrade Figueiredo escreveu, que é esse senhor aqui retratado, escreveu o livro chamado A Nova Escola para Aprender a Ler, Escrever e Contar, publicado em Lisboa em 1722 e oferecido ao rei Dom João V. Esse é o livro, né? A Biblioteca Nacional, aqui do Rio de Janeiro, que possui, né, o exemplar, a primeira edição do livro, né? Ela fez uma reedição facsimilada alguns anos atrás. Então, esse livro também está disponível para ser adquirido em edição facsimilada. Por que edição facsimilada? Porque esse livro é um belíssimo livro de caligrafia, né? Como dá para ver algumas dessas imagens. Era um calígrafo, ou seja, arte do bem escrever, né? E, então, o livro é uma obra de arte, é lindíssimo. Mas, no meio do livro, aliás, antes, né, de entrar propriamente na caligrafia, o Manuel de Andrade Figueiredo dá dicas para os professores, né, sobre a educação dos meninos. E aqui ele reflete realmente o mesmo ideário, as mesmas concepções do Alexandre de Gusmão, né? Então, a tese do Manuel de Andrade Figueiredo, que é proposta no livro, é muito semelhante, né? Ele vai dizer: os ânimos dos meninos são como um campo novo,
onde o mestre, como agricultor, lança as primeiras sementes da doutrina. Conforme a sua ciência, assim também é o fruto que colhe nos meninos. Pelo que, conhecendo os pais, o que neste acerto se cifram os caminhos de seus filhos, devem buscar-lhes, para seu ensino, mestres virtuosos, sábios, honrados. Porque, se a natureza é poderosa para persuadir, mais poderosa é a doutrina, porque a boa doutrina emenda a má natureza. Né? Isso também aparece no texto do Gusmão, né? Então, uma parte da arte de ensinar, da arte de educar bem os filhos, do Alexandre de Gusmão, em que ele fala como é que os pais devem se portar com os filhos, que ele chama rudes, né, de engenho, né? E como que eles devem cuidar disso. Né? E é muito interessante, porque ele diz que é preciso se acomodar, né? De novo aqui o preceito da acomodatio que nós vimos na retórica, vale também na pedagogia, e tentar passar a lição a esses meninos de uma forma mais vagarosa do que para os outros, para eles poderem aprender. E também o Gusmão diz que assim como as pedras podem ser trabalhadas, buriladas, de forma a se tornarem cada vez mais bonitas, também o menino que tenha assim, dificuldade de entendimento, ele pode ser, através da educação, aperfeiçoado até chegar a uma boa compreensão, né? a um bom nível intelectual. Então, a ideia realmente é da plasmabilidade, inclusive das capacidades cognitivas do ser humano. A mesma coisa pensa o Manuel de Andrade Figueiredo. Então, ele vai dizer o seguinte: a lição se deve passar segundo a capacidade do menino, porque, sendo este de idade terna, ainda que de boa e fácil apreensão, sempre lhe é conveniente lição moderada, por carecer do perfeito discurso, e com mais razão, sendo rude. A palavra rude eles utilizam para dizer assim, a gente poderia dizer que tem dificuldade de razão, né, dificuldades intelectuais. Porque, nesse caso, só se lhe deve passar a com que possa a qualidade de sua memória. Aqui também a importância, de novo, volta a importância da memória para o processo de aprendizagem. E com este, deve o prudente mestre usar de menos rigor no castigo, que o intimida e mortifica. Lhe confunde nessas considerações de tal sorte o entendimento, que confuso e aéreo muitas vezes sucede, que, abraçando só o medo natural, se ausenta e foge da escola. Que ele está falando da evasão escolar e da relação entre os afetos e o entendimento. Se o menino que tem dificuldade de compreensão, né, por exemplo, da lição, né, for castigado com muito rigor, o medo que o menino começa a ter do mestre faz com que ele fique paralisado, né, do ponto de vista intelectual, e daí também foja da escola, né? A evasão escolar. Né? Então, ele vai dizer, e com estes melhor é que o mestre se mostre mais receptivo que justiceiro, levando-os com castigos moderados e às vezes fingindo, aplicando-lhe a grandeza da lição, segundo a capacidade dos talentos, até se lhes irem purificando as névoas da rudeza e alcançarem com o exercício mais clareza de engenho. Então, não há, digamos, nenhuma condição, mesmo do ponto de vista psicológico, que não possa ser modificada pela aprendizagem, pelo ensino, né? Pela aprendizagem, né, diriam os psicólogos modernos. Né? Então, a possibilidade também de plasmabilidade do próprio aparelho psíquico do ser humano. Né? Aqui também, no âmbito, né, da discussão sobre educação, acontece também um momento histórico, que é o século XVIII, em que tem uma grande reviravolta conceitual, né, que é representada por um tratado também dedicado à educação, escrito, dessa vez, por um médico chamado Francisco de Melo Franco, mineiro da cidade de Paracatu, que chama o Tratado de Educação Física dos Meninos. Né? O que acontece? Né? Nesse tratado, no século já XVIII, né, ele, na verdade, vai, início do século XIX, né, ele vai escrever esse tratado em 1790, ele vai
propor uma nova maneira de entender educação, né, que se desvincula, né, de uma forma bastante radical da proposta, de qualquer forma moldada pela Companhia de Jesus nos seus colégios, e vai propor um outro conceito de educação e também uma relação, de novo, né, dessa educação com digamos, o homem, né, a pessoa, e também as suas potências, os seus processos psíquicos. Né? Vamos ver. Primeiro, esse é o Melo Franco, no retrato, né, já que nós temos os retratos desses autores. Ele nasce em Paracatu, em 1757, e falece em Ubatuba, em 1822. Né? Mas, bastante jovem, depois dos primeiros estudos, ele vai para estudar medicina na Universidade de Coimbra e se torna famoso porque, junto com o mais famoso brasileiro, né, o José Bonifácio de Andrade Silva, ele vai escrever um poema satírico sobre a Universidade de Coimbra, crítico sobre a universidade, chamado O Reino da Estupidez. O Reino da Estupidez seria a própria universidade, né, em 1785. Né. Então, na verdade, esse texto, naturalmente, é censurado, né, acontece, enfim... mas ele depois se forma, se torna médico de corte em Lisboa, e numa certa altura ele volta ao Brasil, né? Na verdade, quando a corte também vem, né, para o Brasil, mas ele não se adapta muito bem ao Brasil. Né? Ele escreve até o último tratado dele em 1820, depois 1813, depois publicado pós-morte, 1823, que é um tratado chamado Elementos de Higiene, mas ele reclama muito da vida no Brasil e quer voltar ao Portugal, né, mas acaba morrendo em Ubatuba, e pronto, né, falece no Brasil. Mas representa um pouco a condição daqueles brasileiros que iam estudar no exterior, né, e ficavam, segundo uma expressão utilizada naquela época, de estrangeirados. Né, eles se consideravam, na verdade, portugueses. Né, então, ele não se adapta depois de novo à vida do seu país, e no próprio tratado Elementos de Higiene, que ele também, em alguns momentos, se refere à condição higiênica, né, da saúde do Brasil, vai falar do Brasil como se fosse o dos brasileiros, melhor, como se fossem os outros. Né? Então, a gente vê nele essa posição, né, do intelectual estrangeirado. Né? As obras que nos interessam, do ponto de vista da história do saber psicológico, são três. Né? Primeiro, esse Tratado de Educação Física dos Meninos, para uso da nação portuguesa, de 1790. Depois, um tratado com um curioso título, que chama Medicina Teológica, de 1794. E, por fim, Elementos de Higiene, ou ditames teoréticos e práticos para conservar a saúde e prolongar a vida, de 1813. O Tratado de Educação Física é um tratado destinado a mostrar que a educação física dos meninos é fundamental também para a educação moral, para a educação da vida anímica. Por quê? Porque o Francisco de Melo Franco é um iluminista. E ele segue as teorias dos filósofos iluministas franceses, sobretudo Pierre Cabanis e o Condorcet, que acham que o ser humano é basicamente moldado pela corporeidade. Né? E que, então, o dinamismo psíquico, a vida interior, a vida espiritual, o psiquismo são, na verdade, expressões, efeitos da própria corporeidade. Né? Então, aqui é bastante uma mudança com relação à visão do mundo, né? As visões do mundo que nós trabalhamos até hoje, né, no curso. Então, ele vai dizer que também o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual depende da educação física, porque para ele a sensibilidade é fundamental, o corpo é fundamental, mas num sentido um pouco diferente daquilo que era a visão aristotélico-tomista, ou seja, as funções da pessoa, que são a vida psíquica e a vida espiritual, são apenas expressões da corporeidade. Né? Então, no final,
ele tem uma concepção de homem como matéria, basicamente como matéria. E o psiquismo é uma matéria mais complexa, mas não deixa de ser uma matéria. Tem um grupo de filósofos, né, médicos franceses, né, como o já citado Pierre Cabanis, mas também um outro médico filósofo muito famoso, que é o Lametrie, que vai escrever um texto que se tornou um best-seller na época, O Homem-Máquina, né, em plena Revolução Francesa, e justamente a ideia, né, do Lametrie é mostrar que também todas as funções do homem mentais mais elevadas, como a volição mesmo e a cognição, são todas frutos de uma evolução cerebral do ser humano. Dependem do cérebro, não tem nenhuma outra explicação a não ser o próprio cérebro, ou seja, a constituição material, né? Então, nesse tratado já acontece acontece a proposta dessa visão. Mas essa visão também é proposta de uma forma bastante radical no livro, que é um livro polêmico, tanto que ele é censurado, que chama Medicina Teológica. O texto, o subtítulo é Súplica humilde aos senhores confessores, porque no caso dos pecados de lascívia, cólera e bebedice, eles recorrem ao auxílio dos médicos. Qual que é a tese do Francisco de Melo Franco nesse livro? Ele vai dizer que, na verdade, também tudo que diz respeito à vida psíquica, mas também à vida espiritual, né, de que o confessor, né, o padre, se ocupa, né, no meio religioso, na verdade, é de origem orgânica e, portanto, o verdadeiro médico é o médico mesmo. O verdadeiro médico da alma é o médico do corpo. E a medicina teológica, na verdade, serve para dizer que todo confessor, todo teólogo, todo padre, todo pregador, ele tem que ter uma formação em medicina para entender a causa dos pecados, né, daquilo que eram as doenças da alma. Então, é uma verdadeira reviravolta, né, da concepção da medicina do espírito da alma que a gente viu até agora, que está nesse livro, né. Ele, por exemplo, vai tratar também do amor, né, só que vai tratar do amor como uma, na verdade, um fenômeno de tipo orgânico. Né? E os remédios que ele vai sugerir são remédios remédios à base de minerais, basicamente uma farmacologia de tipo físico. Né? Sì, praticamente. E daí, né, então, uma vez posto, né, daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas uma vez posto, então, que o verdadeiro médico do homem, que compreende, conhece o homem todo, também a parte espiritual, é o próprio médico, né? Então, é quem é formado em medicina. Né? Então, as regras para o bem viver não são mais aquelas regras que a gente viu até antes, por exemplo, compendiadas nos sermões, mas são as regras indicadas por uma área que é chamada de higiene. Né? A higiene é justamente um compêndio, e esses elementos de higiene, como diz o título, são ditames teoréticos e práticos para conservar a saúde e prolongar a vida. Então, aquilo que era, né, digamos, transmitido pelos sermões, agora é o objeto de trabalho dos livros, né, dos médicos, sobretudo que se dedicam à higiene pública, né, e que pensam, então, o ser humano como um ser basicamente corpóreo, né, e o psiquismo como uma expressão mais, assim, podemos dizer, avançada, não tem ainda a teoria da evolução na época, mas, enfim, a ideia é que o psiquismo é uma expressão, de qualquer forma, do funcionamento do cérebro. Então, o cérebro material explica todo o fenômeno psíquico. Né? A ideia é essa. Aqui são os livros do Melo Franco, né? Aqui os elementos de higiene, a medicina teológica e o tratado de educação física. Né? A medicina teológica também foi recentemente reeditada pela Biblioteca Nacional. Né? Quando eu estudei ela, né, no meu mestrado, estava mesmo na Biblioteca Nacional, era uma edição em microfilme, porque ela era tão rara, né, que só podia ser consultada em microfilme, e agora, recentemente, ela foi editada, então a consulta dela é mais fácil. O Tratado de Educação Física dos Meninos está, por exemplo, aqui em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, eu achei lá,
E os elementos de higiene também se encontram na Biblioteca Nacional, né? Quais são as teses do Melo Franco? Aqui na própria fala dele, na escrita dele, né? Ele disse assim, aqui é no prólogo do Tratado de Educação Física. Como médico, como pai de família, revolvi quantos livros pude descobrir sobre a educação física ou corporal das crianças. Li com atenção, observei com miudeza e meditei por muito tempo. Da lição concluí que os autores não só se encontravam em muitos pontos essenciais, querendo cada um sua coisa, mas que nenhum tinha feito sobre esse assunto um tratado que nada omitisse de essencial e que desse às matérias a devida extensão. Por meio da meditação, fiz um sistema próprio, servindo-me das ideias de todos, sem seguir mais do que aquelas que a minha razão e observação confirmavam, aumentando, alterando e inovando, né? Então, a consciência da autoria do Melo Franco aqui, ele quer realmente propor algo novo e faz uma crítica, né, ao saber tradicional pedagógico sobre a área, né? Aqui aqui é um trecho retirado da medicina teológica. Aí ele vai dizer: as causas das enfermidades da alma, tanto na medicina do corpo como na do espírito, são todas corpóreas, porque ou no corpo tem seu assento, ou dele dependem. Logo, também devem ser corporais os remédios. Mas destes remédios, só quem lhe é bom médico corporal tem perfeito conhecimento. Logo, só será também bom médico espiritual o que for bom médico corporal. Então, aqui é um deslocamento profissional, né? Se antes, né, podemos dizer, o médico das almas era, por exemplo, o pregador, agora vai ser o médico, né? E, de fato, a partir do Melo Franco, a medicina, inclusive a medicina no Brasil, se assume, né, a competência de cuidar também da medicina do espírito. Há várias teses, por exemplo, de médicos brasileiros nas primeiras faculdades de medicina na Bahia e no Rio, que são dedicadas à medicina do ânimo, medicina do espírito, o tratamento das doenças da alma, né? Eles usam a mesma linguagem, só que com um sentido diferente, né? Então, uma inversão de conteúdos, embora a linguagem seja aparentemente a mesma, né? Se fala em medicina de espírito, medicina do ânimo, mas a competência disso é o médico que cuida do corpo e todo o receituário, o tratamento e a etiologia da doença também tem a ver com a corporeidade. Evidentemente, aqui também houve uma grande mudança na própria medicina, né, moderna, porque nesse período, né, entre o século XVI e XVII, já aquela medicina hipocrático-galênica que vigora, né, até a formação dos jesuítas, né, nos tratados coimbricenses, ela começa a ser questionada pela ciência moderna, né, ou melhor, ela começa a assumir a feição de uma ciência moderna no molde das ciências modernas, sobretudo da física. Então, começa a assumir a ideia que o homem é uma máquina, né? Isso vem até a partir do Descartes, né? Assim, que o corpo humano funciona como um grande mecanismo. Então, na verdade, o organismo é uma máquina, e o funcionamento, então, é de tipo mecânico, então a física e a química ajudam muito para entender o corpo, né? E a teoria dos humores e a teoria dos temperamentos vai perdendo de sentido. Eles continuam, o Melo Franco usa ainda essa teoria, mas com um sentido totalmente diferente, né? Então, há uma reviravolta na própria medicina, na concepção do corpo humano, né? Então, se rompe aquela visão psicossomática da teoria hipocrático-galênica e a medicina se encaminha à medicina científico-experimental do século XIX, quando Claude Bernard vai aplicar o método experimental à fisiologia, né? E depois o Charcot vai aplicar o método experimental à psiquiatria com o estudo das histéricas, né? Então, estamos nesse momento de transição. Aí continua, então, Melo Franco.
As doenças físicas, por exemplo, as alterações inflamatórias do cérebro, o clima, os alimentos e as bebidas, a conformação geográfica, os diferentes modos de vida, o sexo, o trabalho, a idade, em geral, todos os corpos que têm ação sobre o homem são capazes de modificar o seu estado moral, porque tudo isto muda as disposições e hábitos dos nossos órgãos. Essa mudança vai influir no estado moral. Então, acho que ele é bastante claro, né, do ponto de vista da visão de homem que ele está propondo. Né. De novo, né, e aqui estamos falando, agora esse trecho é retirado de elementos de higiene, e aqui ele vai falar do Brasil. Né. Ninguém refletindo deixará de conhecer o quanto importa a perfeição do homem, a perfeição dos sentidos, pois, estando hoje em dia assentado entre os filósofos que a primeira e única fonte dos nossos conhecimentos são os sentidos, é manifesto que, quanto mais aperfeiçoados forem, menos errôneas serão nossas ideias. Aqui tem a visão do empirismo, também da filosofia empirista inglesa, né? Hume, Locke, Berkeley, né? Que acham que o conhecimento se processa através das sensações e, portanto, dos sentidos, e as ideias são, na verdade, representações a partir das sensações. Né? Então, nesse sentido, os sentidos, né, são necessários para o próprio conhecimento intelectual. Né? E aqui ele vai falar do Brasil. No Império do Brasil, importante que no Império do Brasil seja realizada uma reforma global na educação física da mocidade, pois só desse modo se poderão vigorar as constituições e se encontrarão homens cheios de saúde e atividade capazes de todas as virtudes varonis. Mude-se a educação física e moral e a gente será outra. Né? Então, a ideia é também que os elementos de higiene, a proposta dessa atuação, dessa prática, né, educacional, também mude, né, a sociedade brasileira e a situação, né, das populações do Império do Brasil. Né. Em síntese, então, né, olhando para esses autores, né, a maneira como eles pensam educação e a relação dessa educação com o sistema psicológico, né, o aparelho psíquico do homem, a gente pode tecer algumas considerações finais. Né. Primeiro, todos eles, né, apesar das diferentes visões de mundo e de homem que eles têm, mas todos eles, desde o Alexandre de Gusmão, Manuel de Andrade Figueiredo e o Francisco de Melo Franco, todos eles pensam que a educação seja decisiva para a constituição da vida política do país. Todos eles. Né? Então, nesse sentido, a importância da educação. Só que, assim, muda a maneira de entender a relação entre educação e os saberes psicológicos. Então, o que acontece? Nos tratados de Alexandre de Gusmão e Figueiredos, né, inspirados nessa pedagogia humanista, né, então, nessa tradição que remonta ao século XVI, a educação é vista como um instrumento para proporcionar o cuidado do ser pessoal e social. Né. O pressuposto é que o bem dos meninos dependa da boa criação, né, como vimos em Alexandre de Gusmão. A dimensão psíquica do ser humano é vista como articulada à pessoa como um todo. Né? Nós vimos que há uma visão integral de pessoa em que corporal, psíquico, espiritual estão conectados. Né? Então, isso acarreta o quê? Uma rede de saberes e competências diferentes, digamos, profissionais, podemos dizer, competentes, que cuidam do ser humano, desde teólogos, filósofos, médicos, que auxiliam também o trabalho do educador. Né? Já por Francisco Franco, é a medicina a ciência capaz de proporcionar o bem-estar do ser humano como um todo. Né? O fundamento a partir do qual ele afirma isso é que é uma antropologia filosófica, ou seja, uma visão de homem de tipo materialista, de origem empirista, né, filosofia empirista inglesa do século XVI e XVII e iluminista francesa do século XVIII. Né. O ser humano, então, é pensado a partir da sua corporeidade, ou melhor, em termos da sua corporeidade. Ele é reduzido à corporeidade. Né. Então,
é lógico que se a gente pensa o ser humano assim, é a medicina a ciência do homem, né? E o médico também se torna o médico educador, né? E essa tradição do médico educador é muito importante e no Brasil do século XVIII, mas também no Brasil do século XIX, né? E até do começo do século XX, né? Por exemplo, Lourenço Filho, no século XX, foi uma figura muito importante na história da psicologia brasileira, mas ainda mais na história da educação, e ele era médico, né? E várias figuras importantes na história da pedagogia brasileira do século XIX e XX são médicos, né? Então, essa figura do médico educador se torna uma figura muito importante na tradição brasileira mais recente. A ciência médica específica, então a higiene, é pensada como a proposta mais adequada também para articular as práticas pedagógicas. Então, no elemento de higiene, no livro Elementos de Higiene, além do que no Tratado de Educação Física, o Franco, Mélio Franco, ele dá muitas dicas sobre educação para os pais, para os mestres, né? O dinamismo psíquico, nesse sentido, é atrelado à fisiologia do corpo, né? E, nesse sentido, é a fisiologia que dá conta de explicar as causas do funcionamento dos fenômenos psíquicos, né? Então, é a ela que a medicina vai remeter, né? Aqui, né, algumas referências desses autores citados, né, dessas fontes, né, que a gente utilizou aqui, né, os textos que a gente já citou, alguns trabalhos e algumas referências importantes para conhecer um pouco mais sobre a história da pedagogia também, e, né, utilizada aqui, né, um pouco por base dessas pesquisas. E aí, né, de novo, as pesquisas que deram origem também a essa parte, né? E, por fim, um obrigado, né, aos ouvintes. E, de novo, agora temos um tempinho, né, bom, porque a gente acabou um pouco mais cedo, né, para poder, de novo, dialogar e aprofundar também essa parte referente à relação, podemos dizer, entre psicologia e educação, né, que é essa coisa precisa também um outro ponto importante. Eu não, como disse, né, o curso não remete ao século XIX, ao século XX, mas aqui precisa falar uma coisa importante. A introdução da psicologia científica no Brasil ocorreu através dos educadores, né? Quer dizer, foram os educadores, ou seja, os professores da escola normal, por exemplo, aqui em São Paulo, da Escola Caetano de Campos, que, preocupados com os métodos didáticos de ensino, de aprendizagem dos alunos, começaram a se interessar pela psicologia experimental, que estava se afirmando, por exemplo, nos Estados Unidos, de modo que vários deles foram estudar nos Estados Unidos essa nova psicologia experimental. E também aqui em São Paulo, né, naquilo que era a escola normal, que na verdade se encontrava na Praça da República, né, o prédio da Secretaria da Educação na Praça da República, né, aquele prédio muito bonito era o prédio da escola normal. E nesse prédio funcionava, a partir de 1913, funcionou o laboratório de psicologia experimental, que era utilizado para os professores da escola normal, para estudar as crianças utilizando os métodos da psicologia experimental recém-constituída. Então, é interessante, porém, que quem criou esse laboratório foi justamente um médico italiano, né, que chamava Ugo Pizzoli, que veio a convite do governador do estado de São Paulo para criar esse laboratório, tendo em vista auxiliar a escola normal, né? Então, essa relação entre digamos, educação e psicologia se torna muito importante na própria introdução da psicologia moderna, né, da psicologia científica no Brasil do século XIX e do século XX. Né? Então, o processo começa antes, mas depois tem uma continuidade muito importante. Né? Pronto. Então, agora vou dar espaço a vocês. Não, primeiro vamos dialogar. Vamos ver. Ótimo, Hudson, vai lá. Olá, professora, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Sempre bom aprender. Tem várias perguntas, mas acho que uma pergunta assim que eu fiquei
curioso é que esse modelo que você expôs mais para o final, né, até com aquele médico mais de influências iluministas, né, acho que esse estilo de pensamento, né, ele vigorou com muita força, né, no século XIX e talvez no princípio do século XX. Né? E aí a minha pergunta é que houve uma crise desse pensamento também, né? Desse estilo, esse estilo de pensar, filosofia, e vai refletindo nas psicologias que vão surgindo depois, né? As teorias psicológicas. Enfim. Nesse sentido, você acha que não sei se o termo que você usou na aula passada, né? Não sei se é resgate o termo correto, mas você acha que nessa, vamos dizer, crise desse pensamento positivista, né? Ou mais ligado a essa linha, você acha que a crise desse pensamento faz com que se busque nas sabedorias, vamos dizer assim, que o antecederam eu não sei se eu formulei direito a minha pergunta, vou tentar reformular, né? Vamos dizer assim, essa busca de um estudo, vamos dizer, do período antigo, medieval, né? Você acha que ela acontece na atualidade, no âmbito da psicologia, por causa dessa crise, desse tipo de pensamento mais mecanicista e tal? Não sei se foi muito boa essa pergunta, dá mas... para entender. Obrigada. Não, eu acho que é uma pergunta interessante, importante, porque agora, até sem chegar até a Idade Média, mas pensando mesmo no conhecimento difundido, se presente no Brasil, né, no período colonial, né? Sim. O que acontece, né? A psicologia contemporânea, realmente, como você disse, tem uma crise, né? Passou por uma crise grande, né, desse modelo mais mecanicista, e nesse momento ela se tornou até bastante eclética, né, de qualquer forma tem uma volta grande a essa interdisciplinariedade, né, para tentar compreender o ser humano, porque ela fica claro também a dificuldade de dar conta do ser humano como um todo, que também o psiquismo não funciona no ar, então ele está mergulhado no corpo, está enxertado no corpo, mas também tem uma dimensão que hoje a gente talvez não chame de espírito, mas é o Geist alemão, a cultura, né? Então também a dimensão cognitiva e motivacional é muito importante para, sei lá, o funcionamento dos afetos, né? Das emoções. E aí então tem toda essa criação também, surgiram ultimamente várias áreas que buscaram uma ruptura e dentro disso o resgate de ideias, de aspectos das tradições antigas, e orientais e ocidentais, né? Por exemplo, tem toda uma metodologia hoje da mente focada que usa inclusive da tradição do budismo, né, e da meditação, né, para proporcionar bem-estar psicológico, né? Ou, sei lá, psicologias como a psicologia holista, a própria psicologia junguiana, o transpessoal, que reutiliza a teoria dos temperamentos, né? Também, né, fala de... Oi? Várias, né? Ou reutiliza hoje a teoria dos temperamentos, inclusive até tem psicologia experimental usando a teoria dos temperamentos. Hoje se fala, se você clica a teoria dos temperamentos no Google, você vai ver uma porção de gente falando sobre a teoria dos temperamentos, pessoa, né, a psicologia, assim, o que acontece, porém, né, essa aqui é a minha crítica assim, a tudo isso. Tudo isso nasce numa base de grande desconhecimento da história e do saber elaborado no passado. A gente tem que considerar também o processo histórico como um grande laboratório que testa também o saber e os saberes do homem. Então, esse teste que é dado pelo tempo é como um grande experimento também. A gente não pode jogar fora a elaboração que
nas culturas é feita do conhecimento através do tempo, porque se a gente heredita no presente ideias sem conhecer bem essa história, acaba hereditando de uma forma mais superficial do que poderia ser se mergulhasse no conhecimento desse passado, né? Então, por isso, né, eu defendo mesmo a importância de se estudar a história da psicologia e dos saberes psicológicos, a história da psicologia antes do advento também da psicologia científica, para conhecer essas tradições culturais, porque elas são importantes para o presente. Até para o uso de determinadas categorias que foram muito estudadas e também colocadas em práticas no passado, né? Como, por exemplo, a categoria de temperamento, né? E nesse aspecto, então, eu diria que hoje seria o momento, né, no momento de crise, assim, seria o momento também para resgatar esse passado. Por isso que eu tenho trabalhado a vida toda nessa área, né, porque eu acho que ela é uma contribuição para o presente, para também pensar a psicologia do futuro, né, e que, na verdade, a gente tem que ter um pouco a humildade de olhar também para os outros, né, para os outros que, na verdade, os historiadores falam que o diálogo, que na história, né, o Maru, por exemplo, esse historiador de quem eu falei, ele faz uma comparação entre a compreensão histórica e a compreensão psicológica. Então, na história também, eu estou diante de um outro que é distante, que é outro de mim, mas essa compreensão dessa alteridade é muito importante para mim, né? Para o meu conhecimento, para o meu crescimento. Claro que isso é um desafio, né? Mas isso abre o horizonte, assim como a compreensão da outra pessoa, né, abre o horizonte do sujeito, né? Então, nesse aspecto, eu acho que, de fato, é o remédio, né, para as crises da psicologia contemporânea, também é o uso do conhecimento histórico. E o conhecimento, não assim geral, também é da história dos conceitos com que nós trabalhamos na psicologia contemporânea, né? Esses conceitos não nasceram do nada, tem um longo processo de elaboração, e conhecer esse processo e as possibilidades que apareceram ao longo desse processo pode ser iluminador para nós que trabalhamos hoje com eles, né? Por exemplo, só o estudo do conceito de temperamento ao longo do tempo da história é uma coisa incrível, porque teve muita gente que se dedicou a isso, muitas possibilidades, é um conceito absolutamente plástico. Eu diria assim, por exemplo, hoje se fala muito em ecologia, então é um conceito que tem muito a ver com isso, porque é pensar o homem inserido no cosmos e a possibilidade da plasmabilidade do ser humano dentro do cosmos. Isso vem de uma longa história que está nos tratados de medicina, mas também de filosofia, nos pregadores, da retórica, né? Tudo isso que a gente falou, né? Então, nesse sentido, né, eu acho que seria muito importante nesse momento para todos os psicólogos o estudo da história, não só para quem gosta de fazer pesquisa nessa área, mas como formação mesmo, sabe? E não só da história longínqua, eu acho que da história da tradição cultural brasileira, porque tudo bem, né, usar aspectos que vêm de outras tradições culturais, como o Oriente, a China, o Japão, mas também por que não resgatar aquilo que tem a ver com a tradição cultural do espaço em que a gente está, né? Porque a gente tem que ir muito longe quando tem muita coisa no nosso perto, né? Só um comentário, né? Tá havendo pequenas tendências de uma espiritualização na saúde, né? Vamos dizer assim. E é verdade, a gente vê que muitas técnicas vêm mesmo de técnicas orientais, né? A espiritualidade oriental como tentando dar alguma resposta de uma coisa que falta à medicina, à compreensão do ser humano nesses ambientes, né? A psiquiatria. Então, é verdade, não é raro a gente ver utilização de conceitos do Zen budismo, do Que são, hinduísmo, mandalas e
Sim, meditações, que são né? muito importantes, né? Eu tive uma orientanda que agora é professor, até diretor da Educação Física em Ribeirão Preto, que trabalhou desde a iniciação científica com Karaté, com os saberes psicológicos no Karaté, e, portanto, no Zen Budismo. É uma área riquíssima, muito importante, até porque é muito importante também porque teve muito japonês, por exemplo, que veio ao Brasil e daí transmitiu isso, né, nas artes marciais. Então, isso também agora é apropriado pelo Brasil, né? Então, faz sentido o uso também dessas artes, porque também agora o Brasil tem dentro também essas culturas, né? Por outro lado, porém, não podemos desconsiderar a presença dos outros aspectos ligados à própria tradição da cultura ocidental, que também tem meditação, né? Nós vamos ver, tem práticas também, tem técnicas que são muito parecidas, inclusive, né? E que são esquecidas, né? Então, a gente também tem que resgatar isso, né? Tem que resgatar isso porque isso também tem a ver com a raiz, né? A raiz cultural das comunidades, das pessoas, né? Que estão presentes aqui, né? No território, né? Por exemplo, eu também tive uma orientanda, psicanalista, na verdade, que é de uma cidade, São Sebastião do Paraíso, né? Perto em Minas Gerais, né, na divisa com o estado de São Paulo, onde tem uma tradição muito importante de festa popular, que é a congada, né? Nós vamos trabalhar amanhã sobre a questão das festas populares. Mas só para dizer, ela usou, né, no trabalho com o menino, né, no atendimento ao menino da cidade que participava da congada, usou, se deu conta que a participação do menino, o pertencimento do menino à congada era um grande recurso terapêutico para cuidar da situação psíquica dele, né, e funcionou muito bem. Então, esse é um recurso próprio da tradição local, né, da tradição cultural, que pode ser aproveitado pelo psicólogo, também pelo psicólogo clínico, como um recurso terapêutico, né. Teve um outro colega que fez um trabalho belíssimo sobre a folia de reis, outra manifestação cultural muito importante, né, da cultura brasileira. E aí também, né, as pessoas que participam dessa festa, o psicólogo aí, o Miguel Mahfoud, né, viu como há uma elaboração psicológica própria que acontece durante a participação da festa, que funciona quase como um processo terapêutico, né? Essas manifestações, inclusive, hoje em dia, tendem até, infelizmente, a desaparecer pela influência maciça da televisão, né, com tudo que vem junto, né? No entanto, elas são recursos fundamentais da cultura brasileira, né? Então, e a psicologia tem a ver com isso, né? Então, nesse sentido, né, não que a gente tem que ser, então, só usamos, né, o que é nacional, né? Então, não é defendendo o nacionalismo, um fechamento, mas o resgate também disso junto, né, com a abertura ao outro, né, o que vem de fora, né? Certo. Gente, sim. E, assim, a pergunta foi excelente, que vai me ajudar até em respostas aqui sobre o trabalho que eu estava já realizando. E uma coisa que eu acho que é interessante se comentar é sobre o como que foi usado, principalmente na Umbanda e outras religiões brasileiras, que a gente pode pegar tambor de Minas, o próprio candomblé, em algumas vertentes que são realmente brasileiras, não vem do culto da África, é uma apropriação até, que a gente tem sobre a tradição verbal. Então, muita coisa se preservou, que era até a minha pergunta um pouco antes dele realizar, que era sobre como que a medicina que trata de ervas, que trata sobre, vamos dizer, a medicina xamânica até, ela se aplicaria hoje em dia. Porque é o que a gente acaba até vendo voltar. Tem alguns Sim. processos que a gente vê que ficou preservado em algumas religiões e hoje em dia, eu, por exemplo, eu vejo saindo da religião, tendo esse desligamento que foi dito hoje na palestra. Que houve um desligamento da parte do saber dos jesuítas com a parte da medicina. Teve um desligamento. Hoje em dia eu estou vendo que, por esse saber da Umbanda e outras religiões terem se mantido, eles estão
agora sendo desligados. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque ao se desligar a gente consegue ajudar mais pessoas, né? Certo. É um saber que não vai ficar contido num grupo, é um saber que outras pessoas irão aproveitar. Isso era um comentário que eu queria fazer, porque eu achei muito interessante a pergunta. Obrigado. Obrigada a você também pela tua pergunta. De novo, esse é um processo que está acontecendo também no mundo inteiro, diante da crise da medicina alopática, né? De assim, resolver determinadas doenças que ainda, apesar de toda a pesquisa, ainda estão aí um desafio, né, para toda a ciência médica, né, tipo câncer e outras, e até o voltar de tantas doenças, né, que pareciam, né. Então, o que acontece em muitos lugares do mundo, né, existem também agora centros de medicinas alternativas, né, são chamadas assim, né, e que utilizam dos conhecimentos advindos, né, de várias tradições, né. E é verdade, né, se uma coisa é boa, né, testada e vale, né, para o ser humano como um todo, ela pode ser aproveitada por todos, né. Não se trata de, às vezes, aderir, são vários aportes de comunidades com identidades diferentes que, porém, podem aproveitar desses efeitos positivos que valem para todos, né. É aquela coisa que falava o Câmara Cascudo, né, quando ele falava dos cantos, né. A saudade, de qualquer forma, era vivenciada para todos, por todos, né. Então, o canto como modo, né, digamos, de cuidar da saudade, de exorcizar de alguma forma a saudade, era um remédio, entre aspas, né? Era uma modalidade em que diferentes grupos, né, podiam se encontrar. E a mesma coisa vale com os recursos, né, médicos, né? Todo mundo busca a saúde, né? E aí cada um podendo dar uma contribuição para isso, é claro que é muito importante, né? Então, esse resgate desse conhecimento, hoje, não sei, nós temos aqui muito difundida a homeopatia, mas também a fitoterapia, mas a própria homeopatia, a fitoterapia, que de qualquer forma são de origem alemã, eles também herdam de outros conhecimentos anteriores, que às vezes nem sempre eles nomeiam, que tem a ver mesmo com essas tradições, de novo, né, ligadas a essas medicinas mais antigas, né. Então, eu acho que hoje é interessante isso, né, a presença dessas identidades diferentes também, né, oferecendo as suas contribuições, né. Isso vale também para todas as culturas orientais, por exemplo, a medicina indiana, a medicina chinesa, né, que também são muito importantes, né, e valiosas, né. Então, sem dúvida, né. Nesse sentido, as culturas são muito importantes também nesse aspecto para a própria ciência, né. Acho que se superou mesmo de uma vez, né, no mundo, parece, pelo menos esperamos, aquela visão que era um pouco enviesada, né, do positivismo, que o método científico é único, né, e que as culturas não podem fornecer recursos, né, para o conhecimento verdadeiro, né, eficaz, né. Ok. Questões, observações? Tem alguma coisa aí que está vindo do online? Não? Podemos encerrar por hoje? Oi? Espera, que vai chegar. Não, tudo bem. Não, por que não? Ia só falar, esse foi o grande fracasso do século XX. Estamos cheios de esperanças para o século XXI. Sim. Quem sabe, né? Bem, gente, então, muito obrigada a todos também pela participação, pela presença, quem está aqui ao vivo e quem está também online, né? E amanhã, então, teremos o último dia do nosso minicurso, começaremos às 2h, terminaremos às 18h, as 2 últimas etapas e uma finalização. Também obrigados muito aos nossos amigos técnicos aqui do IA, que estão auxiliando toda essa comunicação, também via virtual, né? Hoje falamos bastante de comunicação, então, o recurso aqui do online, do computador, do data show, né? Tudo isso potencializa, né, o nosso trabalho. Então, muito obrigada e bom descanso, então, e até amanhã. Tá?